E aí, salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao 9º vídeo dessa série na qual a gente está construindo o nosso jogo de labirinto usando o Phaser.js e o JavaScript. E nesse vídeo a gente vai inserir aquele personagemzinho que fica perseguindo o player ali no nosso jogo, né? Vai ser o nosso inimigo que quando toca no nosso player, ele rouba as moedas que foram coletadas até o momento e forçando a gente a coletar novas moedas. Então, nesse vídeo a gente vai colocar o personagem e vai programar a inteligência artificial dele, que vai ser o algoritmo responsável por movimentá-lo no labirinto. Então vamos ao código, vamos abrir aqui nosso labirinto.js, vamos abrir o stage1.js. E a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é inserir o personagem, né, a imagem do personagem no labirinto. Então aqui a gente tem o nosso bloco responsável pela criação do labirinto. E acho que logo depois dele a gente pode dar um espacinho aqui, né? Inserir aqui então o nosso inimigo. Então, para inserir o sprite no jogo, a gente vai criar uma variável aqui, this.enemy, recebendo um game.add.sprite. E quando a gente usa essa função aqui, quando a gente insere um sprite no jogo, a gente tem que passar as coordenadas em x e y, onde a gente vai inserir o personagem, e a imagem que vai ser usada. Então eu vou colocar ele aqui em 75 no eixo x, 75 no eixo y, e a imagem é o próprio enemy. Que não sei se vocês lembram, mas lá no Load.js a gente já carregou aqui a imagem do inimigo, usando esse nome aqui, enemy mesmo. Uma coisa bem intuitiva. Beleza, então ele vai ficar no ponto 75 por 75, mas para centralizá-lo nessa célula aí, eu tenho que usar o nosso anchor.set. Então, this.enemy.anchor.set, passando o valor 0.5. Só para lembrar então a gente aqui, né, cada célula dessa do nosso labirinto, ela possui 50 pixels de largura e 50 pixels de altura. Então, ao colocá-lo na posição 75 em x e 75 em y, eu estou colocando nessa célula aqui, bem no centro da célula, tá? Metade de 50 e 25. Então ele vai ficar exatamente no centro dessa célula aqui, e agora que ele está com ponto de ancoragem no centro da imagem, então isso garante que ele vai ficar bem no centro da célula mesmo. Beleza? Isso vai ser importante mais para frente quando a gente for codificar a inteligência artificial dele. O que mais falta fazer aqui? Como ele vai colidir com o personagem, né? Ele, no sentido de colisão que a gente trabalhou na coleta de moedas, né? Ele vai sobrepor o mesmo espaço do personagem. Então a gente precisa informar ao sistema que vai ter uma aplicação de física aqui sobre esse personagem. Então vamos usar aqui o nosso game.physics.arcade.enable, informando aqui que o this.enemy está sujeito sim aos eventos da física. E podemos aproveitar aqui também para inserir logo as animações do inimigo, porque são exatamente as mesmas linhas de comando aqui da inserção de animação no player. Já que, quando a gente vê aqui a imagem do inimigo, deixa eu abrir aqui os sprite sheets dele, a gente pode ver que a distribuição de figuras é exatamente idêntica à distribuição de figuras do sprite sheet do player. Tá? A gente tem 8 imagens para cada direção, e as direções estão distribuídas de forma que a primeira fileira é para baixo, a segunda para cima, a terceira para a esquerda e a quarta para a direita. Então quando a gente vê aqui o sprite sheet do player, a gente vê que é o mesmo padrão. São 8 figuras por animação, com a mesma distribuição. A primeira fileira para baixo, a segunda para cima, esquerda e direita. E a questão da diferença de tamanho, porque a gente sabe que o personagem do player é um pouquinho menor do que o personagem do inimigo, ela já foi resolvida aqui no Load. Aqui, ó, quando a gente carregou esses sprite sheets do enemy, a gente informou que cada célula que vai ser capturada ela tem 24 pixels de largura e 40 pixels de altura. Enquanto que o sprite sheet do player, a gente informou que cada célula tem 24 de largura e 32 de altura. Então essa questão do dimensionamento da célula já está resolvida. Por isso a gente pode aproveitar esse
bloquinho de código aqui, da animação do player, e usar a mesma ideia na animação aqui do inimigo. Deixa eu só ajeitar aqui. A gente só precisa, obviamente, substituir aqui onde está player por enemy. E até o nome das animações a gente pode manter o mesmo, porque como essas animações pertencem ao objeto enemy, então não tem jeito da gente confundi-las, né, do sistema confundi-las com as animações que pertencem ao objeto player. Ok? A última coisa que falta fazer aqui, então, é inserir um atributo direction, que eu vou criar aqui para o inimigo, para a gente fazer a configuração lá da inteligência artificial dele, informando para qual direção ele está se movendo num primeiro momento. Então vou botar aqui, ó, this.enemy.direction, recebendo o valor down. Ok? Ele vai começar lá em cima no labirinto, então ele vai começar se movendo para baixo. Com isso aqui a gente já pode começar a brincar. Então vamos lá na função update, onde é feita a atualização do jogo. Eu tenho aqui uma função responsável pela movimentação do player. Vou criar aqui então uma função responsável pela movimentação do inimigo. Vou chamar isso aqui de move enemy. E a gente precisa agora criar essa função então, né? Então vou dar um espacinho aqui. Vamos lá, ó, move enemy, dois pontos, recebendo uma função, function. E eu não posso esquecer de colocar a vírgula aqui no final. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é identificar o momento em que o inimigo está passando pelo centro de uma célula. Porque caso ele esteja no centro de uma célula, aí eu tenho que fazer ele olhar em volta para ver quais são os possíveis caminhos para os quais ele pode ir. E aí ele escolhe um caminho para ir. Então a primeira coisa que eu faço aqui é ver se ele está no centro de uma célula. Como que eu faço isso? Eu vou verificar aqui se as coordenadas dele em x e y, menos 25, que são os 25 pixels ali referentes ao distanciamento, né, da borda da célula até o centro dela, se isso é divisível por 50, já que cada célula nossa tem 50 pixels de largura e 50 pixels de altura. Então vamos fazer uma continha aqui, ó, math.floor, para arredondar para baixo algum valor, para a gente não pegar valor quebrado, né, que tem que ser exatamente o centro da célula. E aqui então eu vou passar a posição do inimigo em x, então this.enemy.x menos 25. Então isso aqui ele tem que ser divisível por 50. Então eu vou usar aqui o mod 50 igual a 0. Ok? Eu estou verificando aqui então se a posição onde se encontra o inimigo menos 25, porque já que o ponto de ancoragem dele é no centro do personagem, eu preciso fazer essa subtração aqui e tem que ver se isso aqui é divisível por 50, porque a célula tem 50 pixels de largura. Se isso aqui for igual a 0, então quer dizer que ele está no centro da célula no eixo X. Mas não basta ele estar no eixo X, tem que ser no eixo Y também. Então vou usar um I. Vou copiar essa linha aqui. E vou mudar aqui para o eixo Y. Ok? Bom, as células são quadradas, então da mesma forma que no eixo X menos 25 tem que ser divisível por 50, no eixo Y menos 25 também tem que ser divisível por 50. Caso isso aqui seja verdade, quer dizer que o inimigo está passando pelo centro de uma célula. Nesse momento, então, eu preciso identificar que célula é essa pela qual ele está passando. Eu preciso pegar o endereço da célula em questão de coluna e linha, tá? Para ele poder olhar em volta e ver quais são as células que estão em volta. Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de enemy call, que vai ser a coluna na qual o inimigo se encontra, e ela vai receber math.floor, para arredondar para baixo o valor, né? Passando this.enemy.x dividido por 50. Então isso aqui vai me dar o endereço da célula na qual o inimigo se encontra, da coluna da célula, né? E vou usar a mesma ideia para pegar a linha da célula. Então vou criar uma variável chamada enemyRow, que é a linha, passando aqui então a coordenada dele no eixo Y dividido por 50. Então essas duas variáveis aqui vão me dar o endereço da célula na qual o inimigo se encontra. Agora eu vou criar um array que vai armazenar as possíveis direções para as quais
o inimigo pode se mover. Então aqui, ó, var, vou chamar isso aqui de valid path, caminho possível, e vou dizer que ele é um array vazio. Agora então eu vou fazer com que o inimigo olhe em volta. Ele vai pegar aquela célula, aquele endereço que a gente identificou aqui, da coluna e linha da célula, e vai olhar as células em volta para ver quais dessas células estão vazias, representando possíveis direções para as quais o inimigo pode ir. Então vou ver aqui, if this.maze, que é o labirinto no qual a gente está trabalhando, e vou passar aqui a coluna e linha da célula que eu quero que seja verificada. Então, essa verificação aqui vai ser para ver se a célula que fica à esquerda da célula na qual o inimigo se encontra, se ela está vazia. Então é a mesma linha, tá? Só que na coluna da esquerda, ou seja, o endereço de coluna vai ser uma coluna a menos do que a coluna na qual o inimigo se encontra. Então vou passar aqui enemy call -1. Então se isso aqui for diferente de 1, e o inimigo não estiver se movendo para a direita, então tem que fazer mais uma verificação aqui, this.enemy.direction. Se isso aqui for diferente de right, então quer dizer que essa célula representa uma direção para a qual o inimigo pode se mover. Então só deixa eu explicar melhor aqui essa questão do direction tem que ser diferente de right, que é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no labirinto. Vamos dizer que o inimigo esteja nessa célula aqui, tá? O personagem está andando aqui nessa célula. Ele chegou no centro dessa célula, se ele estiver indo para a direita, quer dizer, se o direction dele estiver armazenando o variável, né, o valor right, quer dizer que ele está vindo para cá. Aí ele está vindo para cá, ele acabou de sair dessa célula aqui, concorda? Então se ele está vindo para a direita e identificar que essa célula aqui está vazia, que há um caminho possível, corre o risco dele voltar para essa célula aqui. Mas se ele está indo para a direita e resolver vir para a esquerda, e aí quando ele chegar na esquerda ele resolver vir para a direita de novo, então o bicho vai ficar que nem doido andando de um lado para o outro aqui. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando ele escolha um caminho para ir, tipo se ele está indo para a direita, ele vá seguir aquele caminho, vai continuar indo para a direita. Até chegar uma opção, por exemplo, nessa célula aqui. Nessa aqui ele pode continuar para a direita, que é o que eu quero que ele faça, ou ele pode vir para baixo. Para baixo tudo bem, né? Ele já atravessou esse trechinho aqui, chegou numa encruzilhada, ele falou, posso continuar para frente ou posso descer. Aí tudo bem, eu não quero que ele volte para a esquerda, a não ser que ele não tenha outra opção. Aí tudo bem. Por isso que eu faço essa verificação. Eu vejo se o caminho para o qual ele está indo não for para a direita, então ele pode sim voltar para a esquerda. Então se essas condições aqui forem verdadeiras, quer dizer, se a célula à esquerda do personagem estiver vazia e ele não estiver indo para a direita, então isso representa que esquerda é uma boa ideia, esquerda é um caminho possível. Então eu vou informar aqui, ó, validPath.push para inserir um valor nesse array, passando o valor left. Então essa estrutura aqui serviu para a gente verificar se a célula da esquerda é um caminho válido. Agora eu vou repetir essa estrutura para as outras três direções. Então para ver se a célula da direita é um caminho válido, eu tenho que ver se a célula com a coluna +1, se ela está vazia, ou seja, se ela é diferente de 1, porque o valor 1 ele representa um tijolo, né? E se a direção do inimigo for diferente de left, pelo motivo que eu acabei de explicar, né? Se ele estiver indo para a esquerda, eu não quero que ele volte para a direita, senão ele não vai ficar no zigue-zague do mesmo jeito. Então se isso aqui for verdade, então a gente pode inserir right como um caminho válido. Agora a gente tem que ver para cima. Para cima é a mesma coluna, só que é uma linha a menos. Então row -1. E tem que ver se ele não está indo para baixo. Então se não for down, aqui o direction dele, então o up entra como um caminho válido. E agora vamos ver para baixo. É a mesma coluna, só que o valor da linha ele é +1. E o up é o caminho que eu não quero aqui. Então se isso aqui for verdade, então o down se revela um caminho válido. Ok? Então essas 4 verificações aqui são as 4 direções possíveis que o personagem pode tomar
a partir da célula na qual ele se encontra. Feito isso aqui, então o nosso ValidatePath, né, esse array ValidatePath, ele já está preenchido com todas as possíveis direções para as quais o personagem pode ir. Eu preciso sortear uma dessas direções e atualizar a variável direction do inimigo. Então vamos dizer aqui, ó, this.enemy.direction. Ela vai receber um valor sorteado aqui, um valor aleatório dentro do ValidatePath. Então vou passar aqui, ó, ValidatePath, e o endereço vai ser resultado do nosso math.floor, math.random vezes ValidatePath.length. Então a gente já está cansado de ver essa estrutura aqui, né, para sortear coisas aleatórias dentro de um array, mas sempre vale a pena dar uma revisada. Math.random vai gerar um valor entre 0 e 0.99. ValidatePath.length é o número de elementos dentro do ValidatePath. Ele vai conter um valor aqui, depois dessa verificação, que pode ir até 4, né? A gente pode ter até 4 possíveis caminhos aqui dentro. Então, o resultado dessa multiplicação vai ser um valor que pode ser no mínimo 0 e no máximo 3.99. Isso aqui arredondado para baixo vai me gerar um endereço no mínimo 0, no máximo 3. Então eu vou pegar algum elemento dentro do ValidatePath que tem um endereço aleatório que fica entre 0 e 3. E vou atualizar aqui a variável direction do inimigo com um desses valores aqui, left, right, up ou down, de acordo com a verificação que a gente fez. Tá ok? Então, feita essa estrutura aqui, que só acontece quando o inimigo estiver no centro de uma célula, o nosso inimigo já possui uma direção para a qual ele está se movendo. Na verdade, ele já possuía, porque quando a gente criou o inimigo lá, a gente já botou a direção down por padrão, né? Mas aqui ele recebeu uma nova direção. Agora a gente precisa mover o personagem e disparar a animação referente à direção para a qual ele está se movendo. Então vou fazer aqui um switch, verificando qual é a direção para a qual o inimigo está indo. This.enemy.direction. Vou verificar qual o valor que está armazenado aqui na variável direction. Então, caso esse valor, né, case, seja para a esquerda, por exemplo, então case left, 2 pontos, eu preciso atualizar a posição dele no eixo X, subtraindo 1, né, porque movendo para a esquerda ele está reduzindo o valor no eixo X. Então, this.enemy.x menos igual a 1. E preciso disparar a animação go left, que é a animação dele indo para a esquerda. Então, this.enemy.animations.play. E a animação que eu vou disparar é a go left. Ok, dou aqui um break para encerrar a execução do código. E vou repetir isso aqui para cada uma das direções. Aqui vai ser o case right, aqui vai ser o case up, aqui vai ser o case down. Então vamos lá, case right, caso ele esteja indo para a direita. Então ele vai aumentar o valor no eixo X. E vou disparar a animação case right. Aqui case up, caso ele esteja indo para cima, então vai ser o eixo Y que vai receber a atualização de menos 1 mesmo. E vou disparar a animação go up. E aqui, caso eu esteja indo para baixo, a atualização no eixo Y vai ser de mais 1. E eu vou disparar a animação go down. Tá ok? Então, gente, é só isso. Essa função moveAnime aqui já está funcional, né? Vamos testar lá o jogo para ver se está funcionando. Mas a ideia é só essa. A gente verifica para ver se o personagem está numa célula, está no centro de uma célula, tá? Se as coordenadas dele representam o centro de uma célula. A gente captura o endereço dessa célula, a coluna e a linha dela, cria uma variável vazia para armazenar os possíveis caminhos para os quais ele pode ir. Olha em volta, né? Verifica se as células da esquerda, da direita, de cima e de baixo, se elas são células vazias, ou seja, se o valor delas é diferente de 1.
porque 1 representa tijolo e qualquer valor diferente de 1, ou seja, 3, o 2 ou 0, são caminhos possíveis de ir, caminhos vazios. E ver a direção para o qual o personagem está se movendo, para a gente não deixar o personagem num zigue-zague muito doido. Caso isso aqui esteja de ok, a gente insere o valor referente àquela verificação que foi feita dentro do nosso array de caminhos possíveis, caminhos válidos. Fazemos essa verificação para as 4 direções. Estando o nosso array de caminhos válidos preenchido, a gente sorteia um caminho aleatório e atualiza aqui a variável direction do inimigo, qual a direção para a qual ele vai se mover. Depois a gente faz uma verificação para ver qual a direção foi sorteada e faz a atualização da posição dele e da animação que vai ser disparada, dependendo da animação, da movimentação que ele está fazendo, dependendo da direção para a qual ele está indo. Simples desse jeito. Então vamos lá testar. E está lá o nosso inimigo se movendo. Se vocês pararem para observar ele se movendo, vocês vão ver que ele é bem idiota, porque as direções que ele está selecionando são completamente aleatórias, tá? Mas assim, essa é a base sobre a qual vocês podem começar a desenvolver inteligências artificiais mais interessantes, tá? Comportamentos mais ameaçadores, talvez. Vocês podem colocar uma chance percentual, sei lá, 20% de chance de, em algum momento desses que ele vai selecionar o caminho para o qual ele vai, ele pegar as coordenadas do personagem, por exemplo, do player, e se mover na direção do player. Aí isso seria tipo, se o player está à esquerda dele, ele vai optar por ir para a esquerda. Se o player estiver à direita, ele vai optar por ir para a direita. Isso vai deixar o inimigo um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais ameaçador. Mas aí vai depender da criatividade de cada um e da habilidade de desenvolver algoritmos de cada um. Tá legal? Eu estou passando aqui só a base mesmo sobre a qual a gente vai expandir esse conhecimento. E por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fica aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!